Evangelho segundo Lucas. Capítulo 3. João Batista proclama a palavra. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Eterno, no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, tornai retas as suas veredas. Pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas, niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que o Criador oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras, quem lhes persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras o Criador pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: O que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: E quanto a nós, o que devemos fazer? A ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. João exalta a Yauxa, o caminho. A esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Machia. Então João esclareceu a todos: Eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. O batismo e a ascendência de Yauxa. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Yauxa também foi batizado, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado profundamente. Yauxa tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adim, filho de Cusã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jurim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Caim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão,
filho do Criador. Amados do Criador, a Bíblia King James possui no seu rodapé estudos sobre a história e fatos interessantes da vida naquela época que vale a pena tomar conhecimento, e por isso, gostaria de compartilhar aqui com vocês, começando a partir desse capítulo. Caso vocês, queridos e amados do Criador, achem que é desnecessário essas informações, deixe-me saber escrevendo nos comentários e eu tirarei nos próximos vídeos. Mais uma vez eu digo com base nas Escrituras. Escutai tudo e retenha o que é bom e agradável aos olhos do nosso amado Pai e Criador, pois o conhecimento das Escrituras poderá clarear nosso caminho em tempos tortuosos, como os que vivemos hoje. O governante Tibério passou a ter autoridade sobre as províncias romanas por volta de 11 depois do Machia, e Pilatos exerceu a suprema autoridade de Roma na Judéia, entre os anos de 26 e 36 depois do Machia, enquanto Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, a exerceu na Galiléia e Pérea, de 4 antes do Machia até 39 depois do Machia. O 15º ano, citado por Lucas, refere-se ao ano 25 ou 26 depois do Machia. Embora Roma tivesse substituído o sumo sacerdote Anás, sucedido por seu filho Eleazar, no ano 15 depois do Machia, os judeus continuavam a reconhecer sua autoridade, está em Atos 4 verso 6, e por isso Lucas incluiu o nome dele junto com Caifás, a quem os romanos tinham nomeado. Depois de 400 anos sem um profeta oficial, o Eterno convoca João para ser sua voz e anunciar a vinda do Machia. João foi o último dos profetas da Antiga Aliança, por isso seu estilo característico, um tanto diferente dos profetas do Novo Testamento. O chamado do Criador veio a João da mesma maneira como vinha aos profetas do Antigo Testamento, veja Jeremias 1, verso 2, Ezequiel 1, verso 3, Oséias 1, verso 1, e Joel 1, verso 1. João foi chamado pelo Criador para pregar arrependimento ao povo. Somente um coração contrito e quebrantado é caminho pavimentado para a vinda de Yahushua e a habitação do Espírito Santo do Criador. O batismo de João era um ato simbólico, no qual as pessoas demonstravam publicamente sua compreensão e tristeza pelos erros e pecados cometidos, e a sincera disposição de buscar uma vida em plena harmonia com a vontade do Criador. A morte do homem interior é a única maneira de revelar o caráter do Criador, a imagem do Criador. Quanto mais parecidos com o Criador, mais verdadeiramente humanos nos tornamos. A remissão total dos pecados viria na salvação do Criador, com Yahushua Mashiach, que seria oferecida a todas as pessoas da terra, e por fim, virá a eterna condenação dos rebeldes. Verso 7. Somente Yahushua Mashiach tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e cancelar a pena de condenação já decretada contra nós, pois ele pagou o preço por nós. Veja Romanos 8 verso 1. O Criador mandou que João quebrasse a arrogância daqueles que imaginavam a salvação apenas como uma promessa hereditária e mais nada. João lhes fala da única maneira capaz de os fazer acordar para a realidade, advertindo-os severamente para o fato de que estavam sendo enganados pela mãe das víboras, o diabo. Eram, portanto, uma geração de serpentes venenosas. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que amam ao Criador e aos seus semelhantes, veja em Romanos 8 verso 44. A ira do Criador manifestou-se no ano 70 depois do Machia, quando toda Jerusalém foi destruída, e o será de maneira global, por ocasião do juízo final. Os arrogantes, os ímpios e todos aqueles que vivem longe de um arrependimento genuíno, e de uma vida cristã sincera, estão diariamente sujeitos ao juízo do Criador, Lucas 3, verso 9, e Mateus 7, verso 19, também no Mateus 13, versos 40 ao 42. Os frutos que surgem em função de um verdadeiro arrependimento diante do Criador são: o reconhecimento da responsabilidade pessoal e social, a disposição para evitar o mal, a prática espontânea de boas obras, a partilha amorosa e voluntária dos bens pessoais com aqueles que mais necessitam, um caráter honesto e justo em todos os relacionamentos e assuntos, uma atitude paciente em todas as situações, a prática da verdade, um espírito alegre e otimista mesmo em meio às grandes dificuldades da vida, compreendendo que a esperança não vem das pessoas, nem das coisas, mas do Criador, nosso Pai. 1 Timóteo 6, verso 6.
Nas Escrituras fala dos publicanos, esses eram agentes judeus contratados pelo Império Romano para receberem os impostos cobrados pelo governo. Eram detestados pelo povo judeu por várias razões, entre as quais por colaborarem com o conquistador romano pagão, e por muitas vezes fraudarem e oprimirem seus próprios irmãos. Lucas 19, versos 2 e 8. Entretanto, os publicanos que se arrependiam, passavam a ter um comportamento honesto e justo. Acho que temos alguns publicanos sem arrependimento até os dias de hoje, não é mesmo, amados do Criador? João tinha o ministério do arauto. Na cultura oriental da época, um proclamador adiantava-se à caravana do monarca com o objetivo de anunciar a chegada de tão importante personalidade, a fim de que o povo se preparasse adequadamente para recebê-lo. Normalmente as pessoas se vestiam com roupas de gala, arrumavam suas casas e decoravam a cidade de forma festiva. Em termos espirituais, o arrependimento era a grande preparação para a vinda do Machia e a inauguração de um novo tempo, no qual Yahushua concederia o seu espírito aos que nele acreditasse, o que veio a ocorrer a partir do Pentecostes, descrito em Atos 1, verso 5, e Atos 2, versos 4 e 38. O Criador, em relação às pessoas, sempre faz separação entre os que humildemente desejam sua graça, e os arrogantes e rebeldes que preferem uma vida de pecado, e consequentemente, seu salário. O vocábulo grego transliterado, asbesto, significa uma qualidade do fogo, que devido à sua fúria e poder de combustão, não pode ser apagado. Muitos judeus imaginavam que na vinda do Machia somente os pagãos seriam julgados e condenados ao fogo eterno. Entretanto, João deixa bem claro que o juízo vem para todos quantos não se arrependem, inclusive os judeus de nascimento. Herodes Antipas, o carrasco de João, foi filho de Herodes, o Grande, que mandou matar todas as crianças judias de Belém. Conforme os escritos de Joséfo, historiador judeu. João foi encarcerado em Maquero, a leste do Mar Morto, João 3 versos 22 ao 24. Lucas antecipa a narração deste fato para encerrar a sessão sobre o ministério de João e iniciar sua descrição do ministério de Yahushua. Veja Mateus 4, verso 12, e também Marcos 1, verso 14. Mais tarde faz breve menção à morte de João, Lucas 9, verso 7 ao 9. Outro fato interessante é que Lucas chama atenção para descrever que Yahushua estava em oração por ocasião do seu batismo, assim como faz em muitos momentos, oferecendo aos seus discípulos um grande exemplo e demonstrando sua total humanidade e dependência do Pai. Hebreus 4, verso 15. O Espírito assumiu uma forma corpórea, uma espécie de pomba, para que os presentes pudessem reconhecer a Yahushua como Machia. Veja em Isaías 11, versos 2 e 3, Isaías 42, verso 1, Salmos 2, verso 7, Hebreus 1, verso 5, e para sinalizar o início de um tempo em que seus discípulos poderiam viver plenos do Espírito do Pai, o Espírito Santo do Criador. Lucas segue a linhagem de Maria, mãe natural de Yahushua, e seu parentesco consanguíneo, que enquanto Mateus destaca a ascendência de José, o pai jurídico de Yahushua. Tanto José, quanto Maria, pertenciam à casa de Davi. Mateus preocupa-se em demonstrar o parentesco de Yahushua com Abraão, enquanto Lucas ressalta a importância de Maria na genealogia de Yahushua e sua solidariedade com toda a humanidade em Adão. Não era nada comum descrever uma árvore genealógica pelo lado materno. Todavia, Lucas se propusera a fazer uma narrativa o mais lógica e ordenada possível dos acontecimentos. Aos 30 anos de idade Yahushua inicia seu ministério, assim como era costume entre os levitas, descrito em Números 4, verso 47, quando um servo judeu era considerado maduro para os variados serviços religiosos. Yahushua cumpriu toda a lei, e foi além. Amados, que vocês recebam as bênçãos do Criador em nome do seu Filho amado, o Machia Yahushua. Que assim seja.